Pessoal, beleza? Esse aqui agora é um circuito mais evoluído, vamos dizer assim, muito utilizado dentro da área da automação, tá? É mais focado realmente para quem já está mexendo, para quem já está programando e precisa de um circuito de potência para partir através dos sinais digitais de uma automação, de um microcontrolador. Então é um circuito de relé, um pouquinho diferente do que vocês já viram por aí, tá? Então, teoricamente a gente vai aprender algumas novidades. Eu não vou demonstrar aqui a parte do microcontrolador, porque eu ainda não expliquei, né? Essa parte é a parte do Arduino, nada que eu expliquei. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A gente vai estar simulando o sinal do Arduino com uma fonte aqui através dos 5 volts. Então é um circuito de relé que pode ser alimentado de 6, né, a até 12, 15 volts aí. Vai polarizar certinho o relé a 5 volts porque eu adicionei um regulador de tensão, tá? Então não vai ter problema por relé. No tanto que eu estou utilizando uma bateria de 9 volts e vai alimentar o relé a 5 volts da mesma forma, beleza? Eu vou ligar aqui, vou apresentar o circuito funcionando primeiro, depois a gente explica os detalhes, tá? Os 5 volts dessa fonte aqui, ó, está simulando o sinal de um microcontrolador, o sinal do Arduino, o sinal de um PIC, um sinal de algum microcontrolador, tá? Então ele está alimentando essa barra, né? Vou aproximar aqui um pouquinho. Bom, deixa eu primeiro mostrar o funcionamento. Ele está aproximando essa barra aqui de alimentação com o GND e o positivo. Observem que não tem mais nada ligando aqui a não ser esse resistor e o resistor não, esse optacoplador com o GND e o positivo vindo no push button, que vai simular o microcontrolador mandando o liga e o desliga, beleza? O relé aqui, a função aqui, só para vocês entenderem, a função aqui é estar usando o normalmente fechado do relé e o normalmente aberto. Então, quando eu tenho GND chegando, né, o 0 volts chegando numa porta de um microcontrolador, ele vai estar polarizando o relé e ligando a lâmpada que estiver no normalmente fechado. Ao chegar aos 5 volts através de um optocoplador que vai isolar totalmente o nosso sinal do microcontrolador da parte de potência, ele vai polarizar o normalmente aberto e vai ligar a segunda lâmpada. Então vai funcionar da seguinte forma aqui, ó. Quando eu pressionar esse botão, eu vou estar simulando a presença dos 5 volts digital do microcontrolador. Então tem que acender essa outra lâmpada de cá, tá? Então olha lá, ó. Pressionei, acendeu a lâmpada de cá, soltei, acendeu a lâmpada de baixo, que está normalmente fechado, normalmente aberto, que o contato do relé fechou agora. Soltei o botão, beleza? Então funciona dessa forma. E detalhe, pessoal, por que eu coloquei essa fonte aqui para simular? Qual que é a corrente máxima permitida, por exemplo, para o microcontrolador 328P? É mais ou menos 40, né? 20 mA, a corrente de um LED já é o ideal para ela. Na verdade é 40 mA, mas vamos trabalhar com a metade para garantir a vida útil do microcontrolador. Olha a corrente que a gente está partindo, um relé pode estar partindo uma lâmpada de 127, olha a corrente que está consumindo. 8 mA, é muito baixinha, né? Tá vendo? Tá fazendo a função de ligar a lâmpada, de chavear o relé. A gente pode observar aqui, ó. Olha o desenhozinho do relé lá, ó. Olha lá. Ao pressionar o botão, o relé fecha para o lado invertido. Soltei, fecha para o lado que estava normalmente fechado, tá? Então o que que acontece? E a corrente, ó, muito baixinha, 8 mA. Isso aí é o ideal para um microcontrolador controlar aí
tensões aí 127 e por aí vai. O que é o ideal aqui? Às vezes a gente pode polarizar diretamente um BC548, alguma coisa, algum transistor, né? NPN, e fazer isso tudo que eu estou mostrando aqui. Mas a gente, de qualquer forma, a gente vai estar jogando uma corrente um pouco mais alta para polarizar esse transistor. E outra coisa, a gente não tem nenhum filtro, nenhuma isolação entre a parte de potência e a parte de comando. Fica muito vulnerável para queimar os meus microcontroladores, o meu sinal, minhas portas. Então o que eu gosto de fazer? Usar optacopladores. O que o optacoplador faz? Eu peguei o datasheet dele aqui. O que eu queria mostrar basicamente é isso aqui, ó. O optacoplador ele faz uma isolação através de luz. Ele tem um transistor internamente, tipo um BC internamente de corrente baixa, tá? Mas o importante dele é isso aqui, ó. Eu vou chegar com um sinal do anodo, sinal positivo do microcontrolador. O GND aqui vai estar no GND do microcontrolador. E ao ligar esse LED que ele tem encapsulado internamente, ele polariza esse transistor aqui. E onde que eu tenho o coletor desse transistor ligado no pino 5 e o emissor ligado no pino 4, tá? Isso é muito bacana. Então o que acontece? Aqui, ó, como é que eu sei os pinos de um CI? O CI ele tem esse chanfre, ele tem essa marcação. Alguns têm igual esse está demonstrando aqui, tem um pino branco demonstrando aqui. Esse é o pino 1, tá? Quando não tem essa marcação, a gente olha o chanfre, vê a posição do escrito do CI, né? Vira ele dessa forma que está aqui apresentado e vai contar pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5 e pino 6. Faz o círculo no CI, assim, tenta fazer o círculo, tá? Aí a gente consegue identificar os pinos do CI, tá? O pino 1 dele é o anodo do LED. A gente pode observar lá no datasheet, ó. Pino 1 é o anodo do LED. Pino 2 é o catodo do LED. Não tem resistor interno, tá? Lembre-se disso. Então, para mesmo sendo um sinal de 5 volts de um microcontrolador, eu preciso de um resistor para baixar a corrente. Então a gente pode utilizar aqui um resistor de 470. O resistor vai estar ligado aqui no positivo, poderia estar no negativo, não tem problema nenhum. Vai estar ligado no positivo e eu estou simulando o sinal high e low de um microcontrolador através desse push button, tá? Então quando eu pressionar, eu vou estar polarizando meu optacoplador, que vai fazer todas as funções e alternando aqui a nossa lâmpada, ó. Beleza? Então tá. Então, ó, o pino 1 está ligado no resistor, que está ligado no push button, que está ligado no positivo. Então chegou 5 volts aqui, gente, ó, reduziu, ligou o LED interno. Opa, GND. E observação, GND do meu microcontrolador. A vantagem de se utilizar um optacoplador, eu não preciso nenhuma interligação, o que é mais falado no mundo make. Se não ligar o GND da sua parte de controle com a parte de potência, não funciona. Funciona assim, utilizando dessa forma que funciona, ó. Meu GND do meu microcontrolador está simulando, tá só aqui. A única coisa que ele tá ligado, ó, é só o GND aqui do optacoplador. O VCC do meu microcontrolador, ó, tá indo pro push button, do push button vai passar pelo resistor e vai no anodo. Então tá ligando um LED, gente, tá ligando um LED. O resto é com o optacoplador. Então o que ele vai fazer? Quando eu internamente ele polarizar esse LED aqui, tiver emissão de luz, e isso que é a função dele, isolar a parte de potência da parte de comando através de luz. Não pode ter contato nem por GND e nem por VCC, porque se entra em curto, aí queima seu microcontrolador, queima seu PLC, né, se for o caso. Então é muito importante isso aí. Tendo polaridade, que tendo a luzinha lá internamente encapsulada, a gente vai ter o transistor também, né? Aqui, ó, o transistor aqui polarizado.
e a gente vai ter um curto, ele vai funcionar como chave aqui entre o pino 5 e o pino 4. Lembrando que o pino 5 é o coletor e o pino 4 o emissor. Tendo isso em mente, o que eu faço? Como eu estou simulando aqui que eu posso alimentar com 9, 12, 20, 18 volts meu relé, o que vai acontecer? Eu vou usar um regulador de 5 volts, então vou vir com 9 volts, vou alimentar o pino 1 do meu regulador 7805, por exemplo, GND no meio, e aqui é meu out, minha tensão ajustada para 5 volts, beleza? Então, esse ponto aqui, ó, vermelho, ele é os 5 volts, aqui em cima é 9 volts, beleza? Tranquilo. Então o que eu vou fazer? Dos 5 volts eu vou jogar lá no pino 5, que é o meu coletor interno do transistor do meu optacoplador, tá? Eu tenho 5 volts lá no optacoplador agora, só que enquanto não chegar a 5 volts aqui ele não fecha. Ele fechando, funcionando como chave entre o coletor e emissor, ele vai jogar os 5 volts no emissor, que vai polarizar a base desse transistor também em NPN, tá? Vou ter um limitador de corrente aqui também, que pode ser um de 470 também. Vai polarizar a base desse transistor, pode ser um BC548, por exemplo. A base foi ligada aqui no resistor, tá? Bom, o coletor desse transistor, olha uma outra jogada, isso aqui também fica isolado. O coletor desse transistor vai estar ligado lá nos 5 volts daqui, ó. Porque o transistor interno do optacoplador, ele é fraco, ele não aguenta partir a bobina do relé. Agora o BC sim. Então eu só uso ele para polarizar a base desse transistor e eu continuo fazendo a ponte aqui dos 5 volts do regulador, passando pelo coletor. Na hora que chegar a informação da base aqui, ele faz o chaveamento entre o coletor e o emissor, jogando os 5 volts diretamente aqui na bobina do nosso relé. Vamos interpretar esse relé. Aqui, ó, os 5 volts vai chegar aqui quando polarizado, ó. Vai vir por aqui e vai alimentar aqui, ó, a nossa bobina. Opa, peraí. Se a gente interpretar aqui, ó, a bobina, aqui, ó, ao desenho aqui, ó, os primeiros contatos aqui, ó, o de baixo, o inferior, é o contato normalmente fechado com o comum. Então, desse pino para esse é incomum, ó, tem uma linha, tem eles estão interligados, beleza? O último pino aqui, ó, que é esse aqui, o terminal 7, está normalmente fechado quando não tem energia na bobina com o comum, tá? Então esse aqui que o circuito está demonstrando pra gente. Então aqui é o normalmente fechado. Quando eu tenho GND ou não tem meu microcontrolador, a porta do meu microcontrolador ligado, eu vou ter esse pino aqui alimentado pelo normalmente fechado. Quando eu tiver o meu microcontrolador alimentado ou minha chavinha fechada, essa chave interna do relé aqui vai passar para o lado de cá e vai alimentar o terminal 6, o borne de cima, que teoricamente está ligado na minha lâmpada de cima aqui, ó. Tá no mesmo borne aqui, ó. E eu consigo fazer esse chaveamento através desse circuito. Pessoal, o diodo aqui, ele é ligado para proteção, porque qualquer tipo de bobina em circuitos, né, bem sensível como esse, pode produzir uma energia inversa e pode até queimar meu optacoplador ou o meu BC aqui, o meu transistor, para partir a bobina do meu relé. O interessante, pessoal, é que o relé ele fica independente também, tá? Eu poderia estar trabalhando com ele aqui a 127 volts, tá vendo? Ele pode trabalhar a 124 ou 127, 125 está escrito aqui, ou corrente contínua, né? Mas aqui para exemplificar, aqui, ó, eu liguei um negativo da bateria de 9 volts em comum aqui, ó, ele está alimentando
a bobina do relé, é o negativo, e está alimentando minhas lâmpadas, ó, alimentando. O positivo 9 volts, não é o 5 volts, mas o 9 volts está vindo no comum, aqui, nesse terminal aqui do comum, ó, esses dois terminais, tá? E o normalmente fechado, né, que está aqui, ó, o normalmente fechado, é o primeiro pino inferior, que é esse aqui, ó, terminal 7, está indo para a lâmpada de baixo. Por isso, quando eu simplesmente simulo aqui, ó, e não faço nada, o sinal de 9 volts vai vir para o normalmente fechado, vai sair por aqui, vai vir por aqui, vai alimentar essa lâmpada. O outro terminal dela já está no GND, então vai funcionar perfeitamente. Caso eu pressione o botão ou um microcontrolador manda um sinal, ele vai polarizar, né, o nosso optoacoplador, que vai polarizar o nosso transistor, que vai alimentar a bobina do relé. Nisso vai abrir esse contato, desliga essa lâmpada e fecha o contato que é normalmente aberto, ligando a lâmpada de cima. Assim funciona o relé e muito prático para as atividades aí de programação, para ligar um motor, para ligar uma coisa de potência maior. E a gente vai tentar depois montar esse circuito, vou tentar criar uma videoaula como montar esse circuito numa PCI, numa protoboard, ó, numa PCI pronta para produção. Beleza, pessoal? Então, eu acho que deu para entender, né, o motivo da aula aí. Isso aí é muito legal, muito prático. E depois eu vou tentar fazer o vídeo aí como montar isso aí numa PCI, numa PCB, inclusive de gerar os arquivos para mandar para a China, você receber isso em casa, PCI. Vai ser muito bacana aí essa sequência de vídeo, beleza? Galera, valeu, um grande abraço a todos.